essa gravação. E ao tirar esses prints, aí vocês vão ter acesso a essas informações, tá certo? Bora lá, vou me organizar e vamos conversar, que hoje a parada vai ser grande. Começa aqui? Eu começo esse negócio. Começa aqui. Gente, bora lá. O que que nós temos para fazer? A gente tem alguns pontos para relembrar com vocês. A gente vai relembrar tudo. Em cima desse conteúdo, a gente vai dar prosseguimento para as nossas atividades. Qual é a primeira coisa? Transformações da matéria. Quando a gente fala de transformações da matéria, a primeiro ato que eu vou trazer com vocês são as mudanças. Tá? As mudanças que essa matéria pode sofrer. E quais são elas? Olha, basicamente eu vou trazer para vocês duas mudanças. Uma são as mudanças físicas e a outra são as mudanças químicas. Tá? Vamos lá. Mudanças físicas e a outra mudanças químicas. Tá? Vocês lembram desses termos, gente? Desses tipos de mudança, como é que elas acontecem? O que é uma mudança física e o que é uma mudança química? Lembrei? Professor, Sim. o senhor pode compartilhar a tela? Claro. Aqui? Eu lembrei disso agora. Eu compartilho ele no vídeo sempre. Eu me esqueço de fazer isso. Compartilha agora. Não tem problema não. Massa. Pronto, compartilhado. É bom que também se eu botar qualquer tela aí, ela vai aparecer junto. Bora lá. Vocês lembram que a gente falava sobre mudança física e mudança química, gente? O que é que significa mudança física e mudança química? Alguém lembra? Ninguém? Mudança física, ela faz referência à mudança de estado físico, certo? Como assim mudança de estado físico? É uma mudança que, tecnicamente, ele não vai modificar as características da substância. Ela vai permanecer a mesma, certo? O que vai ter de mudança é simplesmente o seu estado físico onde ele se encontra. Então, quando a gente fala de mudança de estado físico, eu estou falando de uma mudança simples, onde vai ser basicamente, ou ela vai ser encontrada no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? Então, quando a gente fala de mudança de estado físico, é isso que a gente está falando, tá? Sólido, líquido ou gasoso. Como assim, professor? Pensa comigo aí um elemento químico que a gente utiliza bastante e que vai fazer parte dessas transformações, que é a água. Eu vou até falar dela com mais calma. A água, gente, vocês podem achar ela, a água no seu estado sólido, tá? Vocês podem encontrar a água no seu estado líquido e vocês podem encontrar a água no seu estado gasoso. Então, observa bem, temos água em 3 estados diferentes. Acontece que eu posso ficar bailando de um lado para o outro. A água sólida, ela pode virar líquida e depois virar sólida novamente. A água líquida pode ficar gasosa, pode voltar a ser líquida, pode virar sólida e voltar a ser líquido. Ela vai ter apenas mudança do seu estado físico, certo? Ela não vai ter a mudança das suas características físicas, tá? Agora, quando eu falo de transformações químicas, aqui já tem um pouquinho de diferença. Por quê? Porque nesse quesito, uma nova substância, vou até escrever bonitinho assim. Aqui, uma nova substância será formada. Como assim agora a nova substância será formada? Gente, aqui eu vou mudar a característica da substância e ela vai ser outra substância. Tá? Ela não vai ter as mesmas características e ela não vai mudar apenas o seu estado físico, como a gente conhece. Por exemplo, se você pega e vai fritar uma carne. Quando você frita uma carne, você está adicionando calor nessa carne. Ao adicionar esse calor, ele vai criar uma característica diferente da inicial. E se eu não vou conseguir retirar esse calor para ele voltar a ser aquela carne que estava antes. Tá? Um exemplo excelente é o ovo. O ovo, quando você frita o ovo, o que acontece com a clara? Ela começa a ficar desnaturada, por isso que ela fica branca. Certo? E não tem o que eu faça para
reverter essa situação. Ela continua naquele estado independente do que eu faça. Se eu baixar a temperatura, se eu mudar isso, se eu mudar aquilo. Nenhum fator vai fazer mudar novamente. Então, quando isso acontece, a gente está tendo uma transformação que nós chamamos de química. Tá? Então, básico, transformação física e química. A física é quando a mudança do estado físico, ou seja, não forma um novo elemento, só muda o estado onde ele está, sólido, líquido ou gasoso. E a química é quando a formação de um novo elemento, ou seja, o elemento que está lá formado não é mais aquele elemento que a gente conheceu antes, certo? Transformações físicas da água. Para pegar a imagenzinha aqui. E aí é o seguinte, ó, quando a gente fala de transformações físicas da água, deixa eu pegar até uma imagem maior para a gente trabalhar. Cadê? Deixa eu pegar uma imagem grandona aqui, bonitona. Bora, professor, acha o mapa mental dos bons, abrir uma nova guia. Pronto, achei o mapa mental dos bons aqui. Olha só, achei um mapazinho mental para a gente entender o que eu estou falando aqui. Quando a gente fala das transformações da matéria, agora a gente tem que entender como é que acontece algumas dessas transformações. Tá? E aí a gente vai ver ela nisso daqui. Essa é a transformação mais básica que eu posso trazer para vocês. É a transformação relacionada à água. Mudanças físicas, tá, gente? Ou seja, elas mudam as características. E temos essas que são as representações básicas para esse tipo de mudança. A água, ela pode sair do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso e fazer o percurso de volta. Sendo que ela ainda pode sair diretamente do sólido para o gasoso ou fazer o percurso inverso, do gasoso para o sólido. E cada parte desse processo ele recebe um nome. E aí a gente precisa saber desses nomes, certo? Então observe o seguinte. Quando há um aumento da temperatura, quais são as fases que acontecem? Quando a gente está aumentando a temperatura, ela precisa... Eita, meu Deus do céu! Quando ela está no aumento da temperatura, ela vai sair do sólido para o líquido, tá? Vai passar pelo processo que nós chamamos de fusão. E do líquido para o gasoso, aí ela recebe o nome de vaporização. Quem levantou a mão pode falar isso. Se tiver uma dúvida, aproveita agora. Se não, eu vou continuar. Quando a gente tem a diminuição de temperatura, aí a gente tem o termo contrário. Do gasoso para o líquido, chama-se liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. São os dois nomes fáceis de gravar. Liquefação, ó, liquefação, virando líquido. Solidificação, virando sólido. Então fica tranquilo para ter essas informações. Quando a gente tem a passagem direta, assim, ó, dá um saltão, nem passa pelo líquido, vai do sólido direto para o gasoso, eles recebem o nome de sublimação. O inverso também recebe o nome de sublimação. Só que tem uma galera que usa o termo sublimação reversa para fazer essa segunda passagem. Bom, gente, tranquilo até aqui? Vamos dar continuidade? Pronto. Aí é o seguinte, a gente tem um ponto que também é importante a gente saber, que são as representações químicas. Tá? Químicas. Como assim as representações químicas? Eu já falei isso aqui, na verdade, acho que foi o foco que eu dei quando conversei com vocês na semana passada. E eu quero pegar ela com mais tranquilidade agora. Quando a gente fala de representação química, é porque a gente vai precisar entender que na química a gente estuda a mudança da matéria, as alterações que a matéria recebe das mais diversas formas possíveis, por temperatura, por acidez, por pressão, por vários outros meios, tá? E aí a gente precisa representar essas formas. Como é que a gente faz essas representações? Ó, a gente tem que partir do princípio que toda matéria que a gente vai trabalhar, ela vai sair do que nós chamamos de estado inicial, certo? E vai chegar no que nós chamamos de estado final. Bom, esse é o percurso que é comum a gente encontrar um elemento químico. E aí, como é que a gente representa tudo isso daqui? Olha,
Podemos pegar aqui, vou pegar a água, que é o que eu estou trabalhando com vocês. Bora pegar no estado inicial a água, só que ela vai ser sólida, certo? E o estado final vai ser água, só que líquida, tá? E a partir disso daqui, a gente vai começar a entender os acontecimentos. Para fazer esse processo, ela vai passar por uma transformação. E essa transformação a gente produz com uma seta. É a seta mais bonita do mundo, né? Vou pegar aqui. Setas. Vou pegar uma setinha mais bonitinha aqui para a gente trabalhar. Pronto, uma setona bonitona aqui, ó. Aí, agora foi um negócio bonito. Então temos uma seta, vou até botar na cor azul também. Tá? Então observe o que a gente está vendo aqui. A gente está tendo uma representação química. Eu tenho um material no seu estado inicial, que ela está sólida, e tem um material no estado final, que ela está líquida. E tem uma seta representando isso daqui. Essa seta, ela tende a representar o que está literalmente acontecendo com o conteúdo, com o material que a gente está trabalhando. Então, tecnicamente, o que está acontecendo aqui, nós chamamos de aquecimento. Então, a água sólida está passando por um aquecimento e vai virar água líquida. Esse aquecimento, como a gente estudou ali há pouco, eu posso até dar um outro nome. Fusão. Tá? É uma outra representação que a gente pode dar. É o fusão. O que eu preciso associar nisso daqui? Eu preciso associar que quando eu falo do estado inicial, eu vou estar falando do que nós chamamos na química de reagentes. Porque reagentes é o elemento que vai reagir à ação. Então ele vai reagir ao aquecimento e quando ele reage ao aquecimento, ele vai formar o que nós chamamos de produto. E o produto nada mais é do que o reagente após a reação. Tá? Essa aqui é a base de toda a química que a gente estuda. Cara, o que vocês vão ver de letrinha, com número e com seta, não está no gibi, certo? A partir de agora, a vida de vocês vai se resumir, a vida relacionada à química, a letrinhas, númerozinhos, setinhas, certo? É basicamente isso. Se eu fosse pegar isso daqui e buscar uma representação química para essa equação que eu estou montando textualmente aqui para vocês, ela seria assim, ó. Eu teria, então, no estado inicial, água sólida. Então, a gente sabe que a fórmula da água é essa daqui, H2O. E aqui embaixo eu vou botar um S. E esse S, o que é que vai significar? O S significa sólido, certo? Eu vou pegar uma setinha aqui, eu vou duplicar essa setinha para não ter que fazer uma outra igual, tá? E ela vai sofrer um processo que a gente chama de aquecimento. Quando a gente fala de aquecimento, costuma-se ser representado em cima da seta um delta. Esse delta, ele vai ser, vou até botar em azul também, né? Esse delta, ele vai simbolizar o aquecimento. Tá? E como resultado, eu vou ter a água no estado líquido. E esse L vai significar líquido. Além do S e do L, a gente pode encontrar também, entre parênteses, a letra G. Que no caso aqui vai representar gasoso. Não só tem esses termos para a gente representar, mas esses de cá são basicamente o que a gente mais visualiza, certo? São esses pontos de cá. E aí, até agora, tudo em paz? Nada em exagero, né, gente? Tudo assunto que vocês já trabalharam. Eu vou até jogar lá no grupo. Jogar lá no grupo agora. E eu vou colocando. Então, todo esse conteúdo, todo esse, jogo lá no grupo, deixo lá para vocês irem
pegando a ideia deles, tá? Pronto, falamos das representações químicas. Agora a gente vai falar sobre outra coisinha, tá? Que vai ser o que nós chamamos de misturar é diferente de reagir, tá? É outro tópicozinho para a gente ir pegando os macetes. O que é que eu tenho que falar aqui, gente? Olha, nem sempre todo elemento que você mistura, ele reage, tá? Nem sempre. Ele simplesmente se mistura. Somente fica os dois componentes lá, não tem nenhuma reação química e aí vocês não vão conseguir ver diferença entre eles. Então, como é que eu faço isso daqui? Eu faço da seguinte forma. Eu vou mostrar dois tipos de possíveis reações que vão acontecer na química, onde uma é uma mistura e outra é uma reação química. Como é que vai funcionar então? Ó, bora para o nosso primeiro. Se eu pegar aqui e misturar sal mais água, certo? Ao final desse processo aqui, eu vou ter simplesmente sal mais água, certo? Ou seja, não aconteceu nada. A única coisa que fez aqui é o que nós chamamos de formou uma mistura homogênea, que eu vou dar as definições daqui a pouco, mais para frente para vocês. Formou o que nós chamamos de mistura homogênea, certo? Basicamente isso. Além dessa situação aqui, a gente tem uma outra reação química agora, tá? Que é aqui, limão mais bicarbonato. Tá? Tecnicamente, bicarbonato de sódio, é esse mesmo que eu vou usar? É, bicarbonato de sódio. Tecnicamente, eu peguei um ácido com a base, e aí ele vai formar um sal mais água, certo? Esse é o tipo de reação química que vai acontecer. Ou seja, no lado de cá, eu não tenho mais nem limão nem bicarbonato, eu tenho novos componentes, tá? Novos elementos químicos, certo? O que eu posso agora organizar esses dois elementos? Em quesitos de mudança. Quando eu misturei água e sal, não aconteceu nada. Isso aqui simplesmente misturou água e sal. Antes eu não tinha eles dois, agora eu tenho água e sal misturados. Então, basicamente, aconteceu o que nós chamamos de uma transformação física. Os elementos químicos não reagiram, não modificaram nenhuma característica dela, simplesmente se misturaram. Eu consigo separar a água do sal? Consigo. É só deixar a água para aquecer e ele, ao longo do tempo, vai saindo embora e o sal fica no fundo. Certo? Limão mais bicarbonato de sódio. Nesse caso de cá, gente, eu tenho literalmente uma mistura. Uma reação química. Onde esses dois elementos vão reagir e vão formar um sal mais água. E esses dois compostos, eles não podem mais ser modificados. Dificilmente a gente vai conseguir converter eles às substâncias iniciais. Se conseguir, vai ser com bastante transtorno e dificuldade. Quando isso acontece, então, aqui nós temos o que nós chamamos de uma reação química, onde a gente não consegue retornar ao que era antes. Tá? Então, observa, existem misturas, existem reações químicas, existem elementos que vão reagir literalmente. Quando a gente mistura, não vai acontecer nada, os elementos vão permanecer o mesmo e a gente consegue até separá-los, que vai ser um dos temas que a gente vai falar na próxima aula. Já quando você pega dois elementos que literalmente não se misturam, quer dizer, que reagem, eles simplesmente formam novos elementos. Tá? Observar água e sal, continua sendo água e sal. No caso de limão e bicarbonato, virou um sal mais água. Eles não permaneceram sendo os elementos que nós inicialmente trabalhamos. Bom? Ponto. Agora, o que a gente vai falar? Além de a gente ver essa diferença de misturar de reação química, bora ver se eu consigo. Pronto. Bora dar prosseguimento então aqui ao outro ponto. Como evidenciar uma reação química? Como é que a gente consegue visualizar uma reação química? Olha, uma reação química a gente vai conseguir visualizar através de alguns pontos clássicos, tá, de definição. Então, deixa eu só botar isso aqui para botar uma corzinha vermelha.
como é que vai ser isso daqui? Uma reação química, ela sempre vai fazer uma das coisas que vocês vão ver agora. Eles vão produzir gases para ser uma reação química. Além de produzir gases, eles podem também produzir precipitado, o que seria o quê? Seria um substrato no fundo do recipiente. Sabe quando você vai fazer uma coisinha e fica aquela quantidade lá no fundo? É isso que é um substrato, é uma parte que vai precipitar do nada. Você mistura, no caso aqui, você mistura dois líquidos e do nada aparece uma parte sólida no fundo. Isso é um precipitado, tá bom? Podemos ter também mudança de cor e de aspecto. Então, quando você faz uma outra mistura, onde simplesmente elas literalmente mudam de cor ou mudam sua característica, que era uma característica mais líquida e virou menos líquido, né? Ficou mais denso, aí sim ela também é considerada uma reação química. Então, toda vez que vocês virem um desses três exemplos, vocês vão ver uma reação química. E junto com esse tipo de reação química, a gente também vai ter uma outra coisa em evidência, que vai ser justamente... Vou botar a linha aqui, né? Fica bonitinho. Que vai ser justamente os efeitos térmicos na reação química. As reações, tá? Quais são os efeitos térmicos nas reações? Ao trabalhar com isso aqui, vocês vão ver acontecer duas coisas principais, tá? São os efeitos que a gente vai trabalhar aqui. Numa reação química, o que é que pode acontecer? Ela pode ter um efeito exotérmico ou ela pode ter um efeito endotérmico. O que significa cada um desses efeitos? Toda vez que vocês ouvirem falar no efeito exotérmico, vai ser um efeito químico onde acontece a liberação de energia, tá? Como, por exemplo, a queima de uma fogueira. Então, quando a gente faz uma reação química e você está vendo uma queima nela, fogueira é triste, né? Fogueira. Uma reação química nela e ela vai começar a produzir energia, você vai ver que ela está liberando energia. Então, quando a gente está no São João, esquenta aquele material e sente aquele calor era justamente uma ação exotérmica que está acontecendo no elemento. Já a endotérmica, ela acontece o oposto da exotérmica. Acontece a absorção de energia. E aqui um exemplo é quando a gente pega a água e muda ela do estado líquido para o vapor. Tá? Quando você aquece a água e ela sai do seu estado líquido e vira vapor, esse processo é um processo que nós chamamos de absorção de energia. Então, a substância em questão, ele está passando por um processo endotérmico. Ela está recebendo uma quantidade de energia e essa quantidade de energia está criando um novo componente, tá? Certo? Então, exotérmico, endotérmico. Já trouxemos mais algumas informações importantes para a gente, tá? Deixa eu bater o print. Eu falei para vocês já falaram tudo isso, não foi, gente? Só aquela revisão mais bonitinha, organizada e com material para vocês terem organizados para estudar. Certo? Pronto. Partiu agora mais um tópico. Esse tópico eu vou falar o básico dele, não vou ficar aprofundando. É o que nós chamamos de leis ponderais. Essa eu falei com vocês, tive até um pouco mais de cuidado sobre elas. E nas leis ponderais, a gente vai falar basicamente do quê? A gente vai falar basicamente das lei da conservação
da massa, tá? Lavoisier, certo? E a gente vai falar a lei das proporções, que é de... Ixi, esqueci o nome dele agora aqui, mas eu tenho anotado aqui que eu sou um cara reservado. Proust. Eu ia falar Dalton, e Dalton a gente vai falar... Tem a lei de Dalton, mas a gente não vai falar dela não, a gente vai falar de outra. Certo? Então temos a lei das conservações da massa de Lavoisier. Tecnicamente, o que diz essa lei? Ela diz o seguinte, ó. A soma da massa dos reagentes será igual à soma da massa dos produtos. Certo? Aqui está tranquilo porque nós já fizemos a definição do que é reagente, do que é produto. Então, essa parte a gente entende direitinho. Na prática, o que significa isso daqui? Significa que se eu tiver uma reação química simples, onde eu tenho um componente A e eu somo com o componente B, eles dois vão reagir e formar um componente C, o que significa? Significa que se eu tiver 10 gramas de A e tiver 20 gramas de B, ao final da reação eu vou ter 30 gramas de C. O que quer dizer isso? Quer dizer que a quantidade de reagente que eu tiver, eu vou ter a soma desses valores. Em cima da soma desses valores, eu vou formar uma quantidade de reagente de produto equivalente à soma da quantidade dos reagentes. Numa equação química válida, como é que funciona? Bora para a equação da formação da água, que é mais legal para a gente utilizar. Eu tenho aqui, ó, 2H2 mais O2 e formou 2 moléculas de água. Eu tenho isso daqui. Tecnicamente, o 2H2 significa que aqui tem 4 gramas de hidrogênio. Mais O2 significa que eu tenho 16 gramas de oxigênio. E aí, o resultado aqui, eu vou ter exatamente a soma dessas gramas aqui. 16 mais 4, 20 gramas. Bom? Então, a lei de Lavoisier, ele diz isso. Ele diz que, numa reação química, a soma que eu tiver dos reagentes, ela vai dar igual à soma dos produtos. Se esses valores não baterem, se eles derem com diferença, isso é sinal que a nossa equação ela está errada e ela precisa ser refeita. Tá bom, gente? Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber sobre essa primeira lei. Sempre, gente, os reagentes, a quantidade de reagentes tem que ser igual à quantidade de produto. Eu vou ter que ver coisa aqui, mas vou botar de azul também. Tá? Igual de produto. Qual é a outra lei? Está até do lado aqui. A outra lei nós chamamos de lei das proporções definidas de Proust. A de Dalton ela está muito relacionada com essa lei das proporções definidas, é por isso que eu não vou aprofundar muito nela. O que é que a lei de Proust diz? Diz o seguinte: os elementos que participam da composição de uma determinada substância pura sempre apresentam uma proporção definida. O que ele está dizendo essa lei aqui, de uma forma bem simples? Ele está me dizendo que toda vez que eu trabalhar com a reação química, essa reação química ela vai ter uma proporção definida. Ela nunca vai reagir em proporções aleatórias ao Léo. Tá? Como assim? Bora usar o da água. Eu vou usar o exemplo da água e depois eu vou mostrar um exemplo não proporcional para vocês perceberem como funciona essa lei. Bora novamente aqui. Eu vou pegar... Eu vou até deixar assim que eu vou escrever maior. Eu tenho então aqui 2 moléculas de água, 2 moléculas de hidrogênio somado com O2, certo? Isso aqui vai gerar as 2 moléculas de H2O. Eu tenho essa reação química. A gente viu que quando eu junto 4 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, eu vou formar 20 gramas de água. Certo? Aí o que acontece? Quando ele fala que tem proporções definidas, significa que se eu quiser aumentar a quantidade de água, eu vou aumentar a quantidade de água
proporcionalmente em relação aos elementos que estão aqui. Pode colocar números inteiros para facilitar o desenvolvimento. Pode ter número quebrado? Pode, mas a gente multiplica todos, vai ter todo o processo. Então eu vou fazer número inteiro para ficar mais fácil para a gente. Eu estou saindo então aqui, ó, 4 gramas. Se eu quiser dobrar a quantidade de 4 gramas, eu venho aqui para... Vou dobrar a quantidade, eu até botar de tacu. Eu vou dobrar a quantidade. Então eu vou sair de 4 gramas, eu vou botar 8 gramas de hidrogênio. Cara, se eu botar 8 gramas de hidrogênio, ele só vai conseguir reagir se tiver 32 gramas de oxigênio. E aí vai formar, isso aqui, 40 gramas de água. E se eu triplicar o valor aqui do início, em vez de 4, eu quero multiplicar por 3. Eu vou ter 12 gramas de hidrogênio. Para trabalhar com essas 12 gramas de hidrogênio, eu preciso ter 3 vezes a quantidade de oxigênio. E no caso aqui vai ser 48. E aí quando eu somo, 12 mais 48 dá 60 gramas. Então observe que todos esses valores, eles sempre serão proporcionais. Eles não terão uma diferença gritante entre um e outro. Então é isso que a gente precisa entender. Eles sempre terão valores proporcionais. Aí, professor, e se colocar uma reação, uma quantidade não proporcional, o que é que acontece? Olha aqui. Eu vou colocar uma quantidade não proporcional. Por exemplo, eu vou botar até de laranja. Eu vou botar 4 gramas de hidrogênio e aqui eu vou botar 18 gramas de oxigênio. Aí a pessoa fala, professor, aí vai somar, vai ficar 22 gramas. Segundo a lei de Proust, não tem como fazer 22 gramas de água com essas quantidades, certo? Porque elas funcionam proporcionalmente, tá? Se eu tenho 4 gramas de hidrogênio, ele só reage com no máximo 16. O que tiver além de 16 não vai reagir. Então, o que vai acontecer? Essa quantidade de cá, ele vai formar as 20 gramas de água, certo? E vai sobrar 2 gramas, de oxigênio, certo? Então, é isso que vai acontecer quando a gente trabalha com uma equação que ela não tem proporção. Se ela não tiver proporção, ela não reage. O que vai acontecer é formar esses valores que vocês estão vendo aí, sabe? Uma proporção fora do que é definido. Bom? Então, observe. A lei da conservação da massa, ela diz que o que tiver de massa nos reagentes tem que ter igual quantidade nos produtos. E a lei das proporções definidas, ela diz que uma quantidade do elemento, ele só vai reagir com a mesma quantidade proporcional do outro elemento. Se eu preciso de 4 gramas para reagir com 16, somente 8. Se eu tiver 8, reage com 32. Se eu tiver 12, reage com 48. Se eu tiver um valor a mais em qualquer um dos lados, como aqui, ó, eu repeguei a primeira linha e simplesmente aumentei de 16 para 18 gramas a quantidade de oxigênio, o hidrogênio com o oxigênio vai reagir, só que essa reação vai formar as 20 gramas de água e a diferença a mais dessa reação vai permanecer como oxigênio externo, tá bom? Certo? Esses 2 gramas de oxigênio, elas não reagiram porque não acharam hidrogênio suficiente para reagir com elas. Aí eu teria que ter uma quantidade de hidrogênio aqui para conseguir fazer essa reação e aí sim formar as 22 gramas de água, tá bom? Se não tiver, elas não reagem. Pronto. Falamos dessas leis, agora bora para mais uma lei. Nenhuma lei, né? Queria falar rapidamente da teoria atômica de Dalton. Eu vou até ver se eu acho alguma imagenzinha da teoria atômica de Dalton, porque aí a gente ilustra de uma forma muito mais legal ela. Tá? Opa, vem para cá. Teoria atômica de Dalton. Imagem. Nem imagem legalzinha aqui não. Bom, a gente vai falar da teoria atômica de Dalton e em cima da teoria atômica dele a gente vai trabalhar as imagens para ficar melhor, visualizar melhor. Vamos lá. O que é que eu preciso saber da teoria atômica de Dalton? Cara, Dalton foi o cara que fez a primeira teoria atômica, a primeira forma de representar um átomo visualmente, né, pela ciência moderna. Existiram pensamentos, Demócrito, Leucípede, Platão, Aristóteles, que pensaram modelos atômicos e as possibilidades de existência dele.
Mas Dalton foi o primeiro que montou um modelo, falou, esse aqui é o modelo, é assim que é o átomo. E aí, a partir dele, que foi desenvolvendo os outros modelos que a gente vai estudar nas próximas aulas. Certo? E aí, esse cara criou a teoria da bola de bilhar, onde dizia que o átomo é uma bola maciça, que nem uma bola de sinuca. É uma bola de gude, maciça. Aquilo seria o átomo, como eles viam naquela época. E aí, ele trouxe alguns postulados, que são os postulados que definem esse estudo atômico. E ele tem a sua vantagem porque ele consegue organizar esse material de uma forma simples e entendível para a maioria das pessoas. Então, bora ver esses postulados e a gente vai conversando sobre ele. Ele diz o seguinte: a matéria é formada de partículas indivisíveis chamadas de átomos. Gente, ele não foi a primeira pessoa a postular o termo átomo, tá? Mas ele utilizou o conhecimento que já tinha sobre esse postulado para mantê-los. Bom, vou até dar um espaço aqui para ficar bem claro a divisão. Átomos de um mesmo tipo, no caso, o mesmo elemento, são iguais em tamanho, forma, massa e etc. Certo? Então, quando os átomos são do mesmo tipo, eles vão ter uma série de características que vão ser definidos como iguais, tá bom? Além disso, são iguais. Além disso, são iguais e mais diferente de, tá procurando um termo aqui, ó, átomos de outros elementos. Como assim? Olha, cara, seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Deixa eu pegar uma imagenzinha representativa. Essa aqui serve. Seria mais ou menos isso daqui que ele está falando, ó. Vocês estão vendo aqui a imagem. Essa imagem, ela é do modelo atômico de Dalton. Ela me diz o seguinte, ó, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Eu não sei nem que língua tá, mas entenda o seguinte, entenda que o que ele está mostrando é que os átomos eles são diferentes. Observa que ele tem uma coloração diferente, observa que eles têm tamanhos diferentes, porque eles são diferentes. Ah, professor, se fosse só átomo de hidrogênio, todos seriam igual ao hidrogênio. Mas o hidrogênio vai ser bem diferente dos demais átomos, assim como os demais átomos vai ter toda a sua variedade e também serão diferentes. Então, quando a gente fala de átomos diferentes, ele está falando dessas características desses elementos, tá? Uma outra curiosidade. Depois eu arrumo ali. Átomos podem se unir uns aos outros, formando o que nós chamamos de átomos compostos. A gente vai falar inclusive disso daqui. Vai falar de substância simples, substância composta e tudo mais. Átomos compostos. Nós chamamos basicamente de moléculas. Então, quando a gente tem um átomo composto, esse átomo composto nós chamamos eles de moléculas. Tá bom? E para fechar, o último postulado dele, ele falou o seguinte: as reações químicas podem ser consideradas processos em que ocorrem união e separação de átomos. Tá? Então, bora lá. Bora entender alguns desses postulados que eu estou colocando. Esse de cá, primeiramente, matéria formada de partículas indivisíveis chamadas de átomos, isso aqui representa, são 4 átomos diferentes. O segundo também mostra que eles são diferentes e que cada átomo tem a sua característica diferente. Mas um átomo, quando a gente fala do mesmo átomo, eles são iguais. 2 átomos de hidrogênio sempre serão iguais. 2 átomos de carbono sempre serão iguais, tá? No caso, o átomo de carbono é um átomo grande e verde. Então, todos os átomos de carbono seriam grandes e verdes, seguindo isso daqui. Átomos podem se unir uns aos outros, formando compostos. Formando átomos compostos, que nós chamamos de moléculas. Vou pegar um exemplo aqui. Aqui, gostei desse... Ixi, ficou pequenininho. Cadê, Matheus?
Eu tô atrás de um exemplo bonitinho, gente, pra gente poder... Ver se eu acho aqui nessa página que eu já tô trabalhando, né? Que vai que... Essa imagem bonitinha, vai que tem mais. Não tem. É... Átomos compostos Dalton. Professor, você está atrás de um átomozinho bonitinho. Eu vou pegar esse modelo mesmo aqui. Deixa eu ver se é maior. Pronto, vou pegar esse daqui mesmo. Observa esse desenho que eu vou passar para vocês, ó. Tá? Vai ser esse o exemplo. Vou até deixar assim mesmo. Observe isso daqui. Essa daqui pode ser um exemplo da formação, por exemplo, da água. Certo? O que eu estou falando? Eu tenho átomos diferentes. Esse átomozão aqui, eu vou até botar aqui dentro dele, seria o oxigênio. Escreve em cima, né? Seria o oxigênio. E esses átomos pequenininhos aqui seriam hidrogênio. Então, observa que eu tenho átomos se unindo e formando átomos compostos, que nesse átomo composto aqui é o que vocês conhecem como água ou H2O. Observa, hidrogênio, eu tenho dois hidrogênios aqui, tá? Eu tenho um oxigênio. Então, dois hidrogênios com oxigênio formam aqui, ó, H2O, que é a água que a gente conhece, tá certo? E aí, as reações químicas podem ser consideradas processos em que ocorre a reunião e separação de átomos. Então, aqui vocês estão vendo uma reação química onde está tendo a união de átomos. Pode ter uma reação que tenha a separação desses átomos? Pode sim, essa reação também pode acontecer. Tá? Mas visualmente, aqui você já tem uma noção do que a gente está falando em questão disso. Em questão dessa organização e reorganização dos átomos. Então, estamos aí, ó, teoria atômica de Dalton. Tá? Pronto. Pronto. Primeira parte completa. Bora para a segunda parte. Ah, professor, ainda tem mais? Tem! E vai ser pancada mesmo, gente. É conteúdo demais. Olha tudo aqui que a gente já falou, tudo printado e encaminhado para vocês, ó. Falamos essa parte geralzona aqui, um bocado de informação. Tá? E a gente vai continuar. Só que agora a gente vai falar de substâncias e misturas. Tá? Sim, vou aumentar, deixar grandão e deixar preto, que aqui é o bloco 2 da nossa atividade. E aí, vamos para as nossas definições. Como é que eu posso trazer essa ideia? Vamos falar de substância pura primeiro. O que é uma substância pura? Olha, gente, a gente vai trazer algumas definições e dessas definições a gente vai extrapolar um pouquinho a ideia. Quando eu falo de substância pura, eu posso dizer basicamente que ela é materiais que possuem na sua composição química propriedades físicas e químicas constantes. Certo? Então, quando a gente fala de substância pura, gente, é simplesmente uma substância que elas vão ter algumas propriedades que são constantes. Basicamente, quais são essas propriedades? Ela vai ter raio atômico igual, ela vai ter temperatura de pressão, temperatura de fusão e de ebulição igual, elas terão a densidade igual, certo? Terão alguns desses elementos, dessas características que são iguais. Quando ela tiver esses elementos, aí ela é uma substância pura. E a gente vai ver graficamente, inclusive, isso, tá? Bom, então, continuando. As substâncias puras, elas podem ser divididas em dois grupos. Um grupo que nós vamos chamar de substâncias simples e um grupo que nós vamos chamar de substâncias
compostas, tá bom? Então, olha lá, substâncias simples, substâncias compostas. O que é que vai diferenciar uma substância simples de uma substância composta? É a sua formação. Uma substância simples, basicamente, é o quê? É formado por átomos de um mesmo elemento químico. Então, temos a primeira definição. Tá? A segunda definição, substâncias compostas, formado por átomos de diferentes elementos químicos. Simples. Substância simples, formado pelo mesmo elemento. Substância composta, formado por elementos diferentes. Tá. Bora, por exemplo, vou botar setinhas aqui, né? Pra gente saber que a gente está falando de substância. Substância simples, um elemento que pode formar substância simples, por exemplo, aqui, ó, o O2, que é o oxigênio, o N2, que é o nitrogênio, o carbono, que a gente chama de grafite, você bota com C, escreve, ó, o carbono grafite, que é um outro elemento, tá? O hidrogênio, que é um outro elemento. Todos eles, pessoal, ele é formado por um único átomo, um único elemento químico. No caso, o oxigênio é só formado por oxigênio, o nitrogênio só por nitrogênio, o hidrogênio só por hidrogênio. Essas são as representações químicas das substâncias. Quando eu falo de substâncias compostas, aí são substâncias formadas por mais de um elemento. Inclusive, alguns desses vai ser a junção desses elementos que estão aqui. Por exemplo, o H2O é uma substância composta, porque é formado por hidrogênio e oxigênio, certo? O CO2, ou dióxido de carbono, ou gás carbônico, é formado por carbono e oxigênio. É uma substância composta. Por exemplo, o NaCl é o famoso cloreto de sódio, é o sal de cozinha, é formado por cloro mais sódio. Então, são elementos compostos. Tá? Vai existir um outro termo que é importante a gente associar logo, que a gente chama de alotropia. Deixa eu organizar aqui, descendo para ficar legal. Um outro termo que é alotropia. O que é alotropia? Galera, alotropia é quando você tem um elemento químico, mais de um elemento químico formado pela mesma composição. Tá? Vou pegar aqui um exemplo. Vou escrever, né? Depois eu vejo um exemplo aqui. A alotropia é quando... Vou botar 2 pontos. É quando um elemento químico origina 2 ou mais substâncias simples diferentes entre si. Certo? Definição simples, rápida e direta. Sempre que ele conseguir ter um elemento químico que forme 2 substâncias diferentes entre si, ele é um elemento alotrópico. Aí, os elementos, os 2 básicos que eu tenho para explicar para vocês, ó, é o O2 e o O3. Os 2 são formados por oxigênio, tá, gente? Só que um, ele é o oxigênio, é essencial a respiração. E o outro, que é o O3, é o que nós chamamos de ozônio. Nesse caso, ele pode ser utilizado, inclusive, como bactericida, dependendo da sua concentração. O mesmo elemento químico formando 2 compostos diferentes. Aí temos um carbono, que o carbono, ó, você pode encontrar em 2 estágios, no carbono grafite e no estágio que a gente chama de carbono diamante. Tá? E sim, o carbono grafite é aquele do lápis. E o carbono diamante é aquele do diamante mesmo. Pedra preciosa que a gente utiliza. Observa, é o mesmo elemento químico e forma substâncias totalmente diferentes. Tá? Então, quando isso acontece, nós chamamos de substâncias alotrópicas.
Então já descobrimos o que é uma substância pura. Tá? Agora a gente vai ver o que é uma mistura. Aqui. Bora buscar o termo agora. Mistura. A verde também. Definição de mistura. Basicamente, união de duas ou mais substâncias diferentes, independente de ser simples ou composta, elas apresentam características físicas como ponto de ebulição, densidade, pontos de fusão, variáveis, ou seja, não fixas, em comparação com as substâncias que a compõem. Tá. Bora ler novamente, bora puxar aqui para vocês irem entendendo. Tá? A gente irem entendendo. Misturas. União de duas ou mais substâncias diferentes, independente de serem simples ou compostas, como a gente já viu, né? Uma substância simples formada por um único elemento químico, uma substância composta formada por mais de um elemento químico. Elas apresentam características físicas como ponto de ebulição, densidade, ponto de fusão, variáveis e não fixas em comparação com as substâncias que a compõem. Geralmente, substâncias puras elas vão apresentar esses elementos constantes. As propriedades físicas e químicas serão constantes. A água pura vai ter ponto de fusão constante. O sal puro vai ter ponto de fusão constante. O oxigênio puro tem ponto de fusão constante. Todos terão pontos de fusão constante. Quando ele é uma mistura, isso já modifica um pouquinho. Inclusive, é um fato curioso, quando se tem uma mistura, as temperaturas variam bastante. Elas podem variar muito. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar uma organização bem simples do que a gente já tem. Se eu pegar aqui a água, certo? E ela tem uma temperatura de fusão, de 0 graus Celsius e misturar com o sal de cozinha, e tem uma temperatura de fusão de aproximadamente 801 graus Celsius. Se eu misturar esses dois, eles vão formar uma água com sal e eles vão ter um ponto de fusão menor do que 0 graus Celsius. Ah. Desculpa. Observa que não vai ter uma variação de equilibrar o valor, de ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Simplesmente, ele vai variar para menor do que 0. Tá? Então, eles fogem esses padrões, eles não vão ter valores constantes em relação a isso. Falando de mistura também, a gente pode classificar, eu vou até bater um print dessa partezinha aqui, substâncias e misturas. Tá? Substâncias e misturas. E aí a gente vai ter uma classificação desses elementos também. Então, toda vez que a gente fala de misturas, a gente vai poder classificar misturas em dois grandes grupos. Quais são eles? São misturas homogêneas. Tá? Que eu vou botar bonitão aqui. E as misturas heterogêneas. Eu vou botar também bonitão aqui. Então, basicamente, vocês podem ter esses grupões, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E o que é que vai diferenciar um do outro? Bora lá. Quando eu falo misturas homogêneas, definição mais simples possível. Apresentam uma única fase.
tá? É uma mistura, ou seja, apresenta mais de uma substância dentro dela, só que a gente não consegue ver mais do que uma única fase. Eu vou dar os exemplos. Agora, quando eu falo de heterogênea, o que é que tem relação com heterogênea? Eles não vão apresentar uma fase, eles vão apresentar mais de uma fase, certo? É a forma mais evidente de você visualizar. Sendo substância simples ou não, se ele apresentar uma única fase, ela é uma substância ou mistura homogênea. Se ela apresentar mais de uma fase, é uma substância heterogênea. Entre os exemplos, por exemplo, de substância homogênea, nós temos aqui, ó, água e sal. Quando você mistura água e sal, gente, não importa o que você faça, você não vai conseguir diferenciar a água do sal. Ele fica uma mistura perfeita. Você não vai conseguir, por mais que você tente visualizar quem é água e visualizar quem é o sal. Certo? A mesma coisa acontece, por exemplo, se você mistura gasolina e etanol. Quando você mistura gasolina com álcool, que é a mistura que o pessoal faz nos postos de combustível, simplesmente não tem como você descobrir quem é quem. Tá? A mistura ela fica muito difícil. Você consegue separar? Consegue, através de processos de separação, que é assunto da próxima aula, que já é conteúdo novo. Tá? Mas aqui não tem como. Tá? Essa posição aqui a gente não tem como separar. Tá? E por último exemplo, temos o ar atmosférico. Certo? E no ar atmosférico, o que é que tem nele? A gente não vê, né? Por isso que não está falando, mas no ar atmosférico ele tem oxigênio, tem nitrogênio e tem gás carbônico e outros gases. Mas tem esses três gases e você não consegue visualizar. Se você conseguisse visualizar, a gente não ia ver nada, porque ó, o ar está aqui na nossa frente. A gente sente ele quando passa a mão, mas vocês não visualizam. E ele é composto por mais de um elemento químico. Então ele também é uma mistura homogênea. Quando eu falo de substâncias heterogêneas, aí a gente fala de substâncias que vocês conseguem visualizar mais de uma fase, tá? Por exemplo, quando a gente vai cozinhar, e aí vocês pegam água e mistura com óleo, vocês conseguem ver mais de uma fase. Vocês conseguem ver a água e o óleo, geralmente a água embaixo, o óleo em cima, por quesito de densidade que a gente vai falar também, acho que na aula de hoje. Se vocês pegarem, misturar água com areia. Ao misturar água com areia, vocês conseguem ver água e conseguem ver areia. Tem uns elementos que o pessoal chama que são... como é que é o nome? Eram pseudo-homogêneo que o pessoal chamava, mas esse termo já caiu de moda. E simplesmente, você a olho nu não consegue ver diferença, mas quando você vai para o microscópio, vai para o equipamento melhor, você consegue ver que tem fases. Como, por exemplo, o sangue. Tem o plasma e os glóbulos. Se você aproxima bem de pertinho, você consegue, de pertinho com o microscópio, né, gente? Você consegue ver o plasma e consegue ver os glóbulos. Então, ele é uma substância heterogênea, porque apresenta mais de uma fase. E aí, uma que todo mundo sempre cai na dúvida, que é uma substância heterogênea, é água mais gelo. Cara, água e gelo, a gente sabe que é água e água sólida. É exatamente o mesmo componente químico. Só que quando você coloca água com gelo, ele vai apresentar duas fases, uma sólida e uma líquida. E por apresentar duas fases, ela é uma substância heterogênea. Agora, se a água do gelo derreter totalmente, ele nem vai ser substância ou mistura homogênea, ele vai ser simplesmente uma substância pura, tá bom? Que é, no caso, a água. Certo, gente? Pronto. Mais um tópico tratado. Eu vou até pegar a parte de misturas e colocar junto novamente. Certo? Bora para o nosso próximo tópico, que agora vai ser gráficos de misturas, substâncias. Abatinado, hein, pessoal? Coisa que não acaba mais. Hoje eu peguei pesado. Para a gente poder adiantar parte do conteúdo e fazer, já que achei melhor trabalhar uma revisão zona pesada com vocês e a gente, depois disso daqui a gente parte como se eu fico mais tranquilo com o assunto dado. Tá? Bom, quando a gente fala de substâncias e misturas, a gente pode ter algumas representações gráficas
relacionando principalmente as propriedades físicas da ebulição e da fusão. Essas propriedades, galera, já definem muita coisa, tá? Então, quando a gente construir esses gráficos, a gente vai poder organizá-los do seguinte jeito, ó. Eu vou ter os gráficos, aí eu vou ter os gráficos de substâncias puras, tá? O gráfico de substâncias puras, e aí vai ter o gráfico de misturas. Acontece que o gráfico de misturas, eles vão entrar num outro grau de situação. Porque eu vou ter o gráfico de misturas, o gráfico comum, tá? Eu vou ter o gráfico que nós chamamos de eutéticos, de misturas eutéticas, tá? E vou ter o gráfico de misturas azeotrópica, tá? Então já estão percebendo aqui que a gente vai ter... Eu vou até deixar mais próximo aqui esses elementos. Então vamos ter esses três tipos de gráficos, ó. Eu vou ter gráficos das substâncias puras, que são fáceis de visualizar. Gráficos de misturas. E nesse gráfico de misturas, eu posso encontrar até três tipos de gráficos. Que é os comuns, das misturas comuns, das misturas eutéticas e das misturas azeotrópicas. Bora lá. Vou pegar aqui os gráficos para a gente trabalhando. Gráfico substância pura. Bom, gente, eu vou pegar gráficos simples e aí a gente pode encontrar algumas variações. Se a gente encontrar essas variações, não vai ter nenhum problema. A gente vai ter gráficos um pouquinho diferentes um do outro, mas não vai afetar o que a gente quer. Exceto se eu achar um aqui que eu... Oxe, já achei o que eu quero. Abrir uma nova guia. Achei um padrãozinho de gráficos. Ótimo. Bora lá. Não, mas não vou usar esse padrãozinho não, que tá muito pequenininho. Eu vou para os gráficos como eu quero mesmo. Grandõezinhos que eu acho. E que eu consigo trabalhar direitinho com eles. E aí a gente vai pegando gráficos diferentes à medida do que a gente for trabalhando. Cara, tá difícil achar um gráfico legal, viu, velho? Eu achei vários, mas nenhum que desse espaço para... Aqui, pronto, achei. Achei um bom para trabalhar. Então, bora lá, ó. O primeiro gráfico que a gente vai trabalhar é esse daqui. Tá? Eu vou até deixar embaixo aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. Esse é o gráfico de substâncias puras. Mudar até de cor, deixar roxo. Não, deixar azul. Então, gráfico de substância pura. Gente, na química vocês vão ver esse tipo de gráfico com uma frequência muito boa. E eles basicamente representam as fases de qualquer substância pura. Claro que os valores, que aqui já tem valores definidos, mas os valores é o que a gente vai ter que ficar sempre analisando para identificar. Esse gráfico eu posso dividir eles em 1, 2, 3, 4, em 5 partes. Eu tenho essa parte A, tá? Vou ter a parte B, a parte C, parte D e a parte E. Cada uma dessas partes ela vai representar uma situação na qual a gente vai encontrar essa substância. Então, bora lá. Na parte A, o que significa? Significa que a substância está no estado sólido, certo? A parte B, a substância está entre o estado sólido e líquido. A parte C, a substância está no estado líquido. A parte D, a substância está entre o estado líquido e gasoso. E na parte E, a substância
está no estado gasoso. Então, isso daqui é a organização básica que vocês vão encontrar desses gráficos. Tá? Cada uma dessas fases vocês vão encontrar a substância organizada dessa forma. Certo? A parte de baixo aqui, ó, que sempre foi o primeiro degrauzinho, é quando ela está no estado sólido. Nesse estado, ela tem uma variação de temperatura que vai crescendo até ela chegar no ponto de fusão dela. Que é aquele ponto onde ela sai do estado sólido para o estado líquido. Você não vai encontrar um componente no estado sólido a uma temperatura acima do que você encontra no estado líquido. Certo? No caso aqui, ele está dizendo que a temperatura é 328 graus dessa substância. Bora ver se a gente descobre que substância é essa. É só digitar aqui. Temperatura de fusão 328 graus Celsius. O elemento bora ver se eu acho aqui. 328 graus Celsius. Não tem nenhum. O mais perto que tem é organeso, o potássio. O potássio estaria nesse ponto aqui. E esse aqui, 1755. 1755. Já vi que esse gráfico ele é bem aleatório, tá, gente? Esse gráfico ele é aleatório, então ele não vai dar as temperaturas boas pra gente, não. Eles só são temperaturas que o pessoal inventou para conseguir colocar e visualizar. Olha, então preste atenção. Sempre que ele estiver nesse ponto aqui, ele vai estar no seu estado sólido, certo? No B, a gente chama que é uma mistura. Vou botar o S de sólido aqui. No B, você vai encontrar ele no estado sólido, mas também vai encontrar no estado líquido. Cara, ele só sobe a temperatura daqui quando todo o sólido vira líquido. Aí ele vem para o processo líquido. No líquido, quando ele está somente líquido, a sua temperatura ela vai variar. Tá? Agora, quando ela muda de estado também aqui, ó, do líquido para o gasoso, nesse momento ela vai estar situada nos dois tipos possíveis de estado. E aí, cara, a temperatura da substância só volta a subir depois que ele supera a evaporação de todo o composto, ele fica todo gasoso e aí volta a subir a temperatura. Certo? Então esse é um gráfico clássico de substâncias puras. Bora ver aqui de gráfico mistura. Um gráfico de mistura. Cadê aqui um exemplo? Não. Aqui. Eu acho, mas eu sempre vou catando, ver se eu acho mais legal. Eu acho os gráficos ficam todos pequenininhos, pessoal. Aí tem que buscar um gráfico que tem um tamanho maiorzinho pra gente poder visualizar de forma mais clara. Não. Aqui, vai ser esse daqui mesmo, pronto. Olha aqui. Agora temos esse gráfico aqui que é de mistura comum. Um gráfico de mistura comum. Como a gente falou com vocês, um gráfico de uma mistura, ele vai ter sempre o ponto de fusão, que é esse de cá, e o ponto de ebulição variável. Ele não fica fixo quando ele é uma mistura. Então observa que o ponto de fusão e de ebulição, ele não está uma linha reta para ir mudando gradualmente a sua composição. Ele simplesmente tem uma pequena subidinha e essa pequena subidinha vai trazendo essa pequena variação desse composto. Então aqui vocês estão vendo claramente como acontece isso, tá? Temos aqui a primeira variaçãozinha, subiu, aí aqui está tendo uma variaçãozinha. Ela não é uma linhazinha reta como a gente olha em substâncias puras. Observa, ó, é uma linha reta mostrando que é uma substância pura. Quando é uma mistura, esse valor ele não fica fixo. Ó. Ele começou a evaporação, a fusão em 50 graus e terminou a fusão em 55 graus. Ele subiu um pouquinho. Ele iniciou a evaporação em 145 graus
e ele finalizou a evaporação em 150 graus. Quando se tem essas variações de temperatura durante esse processo, aqui você identifica, essa aí é uma mistura comum, tá? E aí, quando a gente fala das misturas comuns, e a gente traz os outros modelos de mistura, é porque justamente a gente precisa entender que existem casos especiais. Aí temos as misturas eutéticas, tá? E temos as azeotrópicas. Nessa ordem, eutéticas e azeotrópicas. Por que esses casos especiais? Porque as misturas eutéticas e azeotrópicas, elas vão ter uma pequena variaçãozinha na sua composição, na sua construção. E é essa variação que a gente precisa visualizar. Cadê? Vou pegar daqui desse site. Tá? Então, observa aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma mistura que nós chamamos de eutética. Vou até puxar para cá para a gente dar o distanciamento do gráfico. Tá? Aqui, tá. Uma mistura eutética. Uma mistura eutética é quando nós temos o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição ele vai variar. Tá? Então, por isso, misturas eutéticas. Eutéticas da ebulição. Certo? Então, é isso que define misturas eutéticas. E misturas azeotrópicas é o oposto da eutética. Então, a mistura azeotrópica, o que acontece? Acontece o oposto. A imagem. Esse modelo, inclusive, ficou até ruimzinho, essa imagem. Mas é o que nós temos. Olha aqui. Já, vou botar até aqui, ó. Varia. Já daqui, observa que essa temperatura ela é constante e olha que varia, e varia demais, inclusive, ó, o ponto de fusão. Então, eutética, quanto ponto de ebulição varia, e azeotrópica, quanto ponto de fusão varia. Tá? Essa é a diferença principal entre as misturas eutéticas e azeotrópicas. Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Bora pegar esse exemplozinho. Vou ter 2 prints aqui. Vai lá no grupo. Pronto. Para fechar o conteúdo, eu vou fazer apenas um termo de esclarecimento para alguns pontos, tá? Que envolvem também essa física, tá? Então, vou te botar aqui, ó. Esclarecimentos necessários. Cara, a ideia dos esclarecimentos necessários é só para a gente ter a noção de alguns termos da física, da química, e que também englobam parte da química. Quais são eles? Primeiramente, definição de calor. Gente, calor nada mais é do que a transferência de energia de um corpo para outro corpo, tá? Como assim, professor? Eu tenho 2 objetos aqui. Eu tenho simplesmente 2 objetos. Esses 2 objetos, eles vão apresentar temperaturas diferentes. Bora dizer que o de cá ele está a 60 graus Celsius e o de cá ele está a 20 graus Celsius. Certo? Eles estão com a diferença de temperatura. Calor é essa energia aqui, ó, que vai transferir sempre do corpo que tem mais temperatura, de maior temperatura, para o corpo que tem menor temperatura. Então, calor é essa transferência dessa energia. Tá? E aí, essa transferência, ela se finaliza. Quando ela se finaliza, o que significa, na verdade, o ato dela se finalizar?
O ato dela finalizar significa que os dois elementos químicos que vocês estão vendo aqui, eles se estabilizaram a sua temperatura. É como se daqui ficasse com 40 graus e o de cá também ficasse com 40 graus. Quando isso acontece aqui, não há mais transferência de energia. Então eles entram no que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tá? É outro termo. Então, deixa eu só organizar, puxar essa aqui para o lado para botar esses termos organizados. Então bora lá. Calor, temperatura, calor, né? Deixa eu botar a temperatura também que eu não falei. Temperatura basicamente é a cinética das partículas do elemento. Quanto mais eles se movimentam, maior será a sua temperatura. Tá? E equilíbrio térmico vai ser quando dois corpos igualam a sua temperatura e não há mais troca de energia entre eles. Pronto. Com essas três definições, que eu vou passar só simplesmente do jeito claro aqui, para que vocês acompanhem, a gente vai finalizar essa aula de hoje. Diga-se de passagem, uma aula extremamente grande, 1h20 minutos de aula, gente. Caramba, velho, é muito tempo, né, velho? É muito tempo de aula. Tô vendo no chat agora se eu inscrevi alguma coisa, não escreveu não. Então, pessoal, ó, com isso daqui a gente vai fechar essa super revisão. Eu teria que falar com vocês alguns termos aqui, deixa eu ver. Teria que falar uns termos, mas eu acho que não há necessidade de fazer isso agora não, a gente pode falar depois. Na aula que vem a gente, quando for falar de separação de misturas, eu posso puxar esses termos que ficaram faltando e finalizar. Tá bom? E aí, como é que vocês estão? Dúvidas? Conseguiram pegar o revisão zona aí? A aula vou estar gravando, vou postar no Classroom, tá bom? E aí, um retorno possível? Vou interromper a aula.